Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais Jornal do Médio Vale. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença da candidata a deputada federal pelo MDB, Simone Mestre Nunes, que vai falar um pouquinho sobre suas motivações e também as suas principais propostas para essas eleições. Boa tarde, Simone, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal do Médio Vale. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos os espectadores do JMV TV. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Simone, então você é ex-prefeita de Doutor Pedrinho, né, e tem essa experiência na gestão pública. Mas como é que foi que surgiu o teu interesse em participar destas eleições? Amanda, exatamente por isso. Como eu fui prefeita, eu observei o quanto que um gestor público pode fazer por sua população. Então, da mesma forma que eu trabalhei por Doutor Pedrinho, com todo o meu empenho, com todo o meu amor, querendo fazer a diferença positiva na vida das pessoas, eu observei que, seguindo na área pública, eu posso fazer mais. Só que agora, ao invés de apenas trabalhar pelo meu município, por toda a nossa região do Médio Vale, porque o Vale vale muito aqui para nós, e por toda Santa Catarina. Por isso, tive interesse de me colocar à disposição do nosso povo. E, Simone, você acredita que essa tua experiência na gestão pública pode ser um diferencial, né, para você trazer as demandas aqui para a nossa região, caso seja eleita? Nossa, muito, Amanda. Como eu fui prefeita, eu aprendi os caminhos de Brasília e, como gestora pública, eu vi a dificuldade que é, principalmente para os municípios pequenos como o meu, Amanda, com apenas 2.900 eleitores, conseguir alguma coisa de emendas em Brasília. Ou seja, o retorno do nosso imposto que todos nós mandamos para Brasília e tão pouco o nosso Estado recebe de retorno. Então, sim, eu quero estar em Brasília e, com a experiência que eu tive de prefeita, eu vi que é lá que estão os recursos. É lá que você consegue o maior número de valores que você pode trazer de volta para a sua região. Por isso que o Médio Vale, tendo uma representante daqui, no caso que eu sou aqui da nossa região, os mais ou menos 30 milhões que um deputado federal tem por ano à sua disposição para transformar isso em emendas que possam atender a saúde, a educação, a infraestrutura, eu estando lá, eu vou conseguir ajudar os nossos municípios e todo o nosso estado de Santa Catarina. Eu até ia te perguntar sobre a questão, né, da representatividade de Santa Catarina e também aqui da nossa região, lá em Brasília. Na sua visão, qual que é a importância, né, de termos bons representantes com uma voz ativa para atender as demandas da população? Essa sua palavra foi muito interessante, voz ativa. Nós temos apenas 16 cadeiras para deputados federais lá no Congresso Nacional. Então, nós vamos ter 16 catarinenses que você vai escolher agora, no dia 2 de outubro, para sentarem nessas cadeiras. Eu acredito que nós temos muito mais que batalhar, que nos unir enquanto deputados federais, numa única voz para os pleitos que nós precisamos aqui em Santa Catarina. O que eles dizem de nós, catarinenses, lá em Brasília? Que somos um estado muito rico, que nós não precisamos ter essa atenção do governo federal, o que não é uma verdade. Se nós somos um estado promissor, se nós somos um estado próspero, é porque o nosso povo é aguerrido. Nós trabalhamos muito aqui, nós geramos muitos impostos, porque a cultura do nosso povo é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho organizado. Então, ele tem retorno. O que nós precisamos, Amanda? Nós precisamos unir a nossa voz enquanto deputados federais aqui da nossa região para trazer de volta esse valor que nós mandamos para o governo federal para transformar na solução da BR-470, que é uma das questões que todo mundo fala e pouco a gente consegue evoluir. O que precisa? Uma única voz. E não só de vez em quando. Como a gente fala com as associações, eu estive com a CIB, estive com a AMP, com várias associações empresariais, e todos nos fizeram o mesmo pedido. Falta representatividade em Brasília para que os deputados realmente se unam, independente de partido, gente, que a gente possa fazer uma voz única, que inclusive na CIB foi essa fala. Voz única para a nossa região, voz única para o estado de Santa Catarina. Quais são os pleitos? É infraestrutura? É educação? É saúde? O que nós, enquanto deputados federais, que devemos baixar a bandeira do partido, devemos não apenas atender os prefeitos nos gabinetes pensando na nossa reeleição, e sim, atender as demandas dos municípios, sim, atender os prefeitos, atender os vereadores, mas, acima de tudo, colocar num pleito geral toda a demanda que Santa Catarina está cansada de pedir para Brasília e não tem retorno. Por isso que eu digo, Amanda, eu quero estar em Brasília, porque uma que eu sou italiana e nós somos estomegogis. Quando eu estava em Brasília, eu era ninguém como prefeita, né? Porque eu tinha um município muito pequeno. Eles falavam que eu era uma prefeitinha. Nem por isso eu desisti. Eu batia, pedia, eu ia com
envelopes assim, eu ia com os meus ofícios, Amanda, para pedir para o meu município. Então, como deputada federal, a gente se unir numa voz só e pedir o que realmente Santa Catarina precisa, com efetividade, representatividade. Candidata, e eu gostaria que você destacasse, então, um pouco sobre as suas principais propostas e bandeiras defendidas. Eu sempre falo, a minha bandeira é o povo, porque a gente observa que, geralmente, as votações não olham o que a população precisa. A gente sabe, por exemplo, reforma tributária que está parada, você tem que ir lá e fazer com que ela realmente aconteça na prática, e sem os famosos jabutis, que vão prejudicar ainda mais os empresários que querem investir no nosso país. Eu tenho a questão da saúde, não só a saúde física, mas a saúde como um todo, é um olhar que eu tive enquanto prefeita, a saúde física e emocional. Nós estamos falando muito agora, pós-pandemia, da saúde mental, que até tempos atrás era um tabu, e eu, enquanto prefeita, já instalei no meu município as práticas integrativas complementares, que são as PICs, para tratar e dar atenção e dar um olhar às pessoas que realmente estão passando por dificuldades. E nós sabemos que não são poucas. Na educação, além da reforma da educação, que os nossos filhos não têm mais interesse em ir para a escola, com a educação do século passado, nós estamos aqui em pleno século XXI, com todo o conhecimento aqui, nós precisamos mudar a forma da educação, lembrando que a educação vem de berço, mas a forma de entregar conhecimento, e também a minha proposta é diminuir a idade de trabalho para o nosso jovem, como já foi no passado, com 16 anos de carteira assinada, e trazer a questão da educação profissionalizante. Outra bandeira não poderia deixar de ser que é a questão da infraestrutura como um todo, inclusive na área da prevenção, como na questão da prevenção das nossas barragens e de enchentes, que o nosso povo aqui sofre muito também, trabalhar a questão da prevenção, em todas as áreas. Eu acho que a prevenção sempre é melhor do que você correr a apagar incêndio, mas para isso tem que ter um longo caminho de trabalho e tem que ter muita vontade política, por isso que eu quero ir para lá. Simone, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Como é que você vê o cenário político hoje em Santa Catarina e também a nível nacional nessas eleições? Olha, agora é a hora que o povo, de novo, está com a faca e o queijo na mão, ou seja, todo mundo está até debatendo a questão do armamento, se tem que armar a população ou não. A nossa maior arma, que nós temos agora, nesse momento, é o nosso voto. Então, eu acho que é muito importante, o que eu observo na minha caminhada. O povo, até bem poucos dias atrás, agora nós estamos há 22 dias de campanha, hoje só faltam 26 dias das eleições para você tomar a sua decisão. Não deixe de estudar para quem você vai votar. Outra coisa que eu falo, que a gente observa, as pessoas estão falando que está faltando representatividade, mas na hora do voto, às vezes votam para o candidato que é lá do oeste, que é lá do sul, e depois fica sem representatividade na nossa região por mais 4 anos. As pessoas estão meio perdidas, elas estão cansadas da velha política, então elas estão desgostosas. Então as pessoas dizem assim, meu Deus, eu não quero falar de política. Lembrando que política rege a sua vida. A luz que você tem, a comida que você tem na mesa, o preço do combustível, a sua vida, a sua festa, o que você for fazer, tudo depende de uma decisão política, tudo passa pelos políticos. Gostando ou não de Brasília, é importante esse exercício da democracia. Amanhã é 7 de setembro, vamos completar o bicentenário. O que será que nós realmente temos para comemorar? Então, o povo está desgostoso com o político, mas agora é a hora do povo se conscientizar da necessidade de estudar os políticos e votar consciente. E não deixar de votar em quem te representa, sempre respeitando as opiniões alheias, né? Simone, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal do Médio Vale. Nosso tempo também é curto, mas eu deixo um espaço aberto para você falar com os eleitores. Nossa, meus queridos eleitores, eu posso dizer para vocês que eu já estive do lado de lá. Eu já fui apenas uma eleitora. E como eu fazia para votar? Eu deixava para os últimos dias pensar em quem eu iria votar. Geralmente, os votos mais comuns, que, por exemplo, o deputado estadual, que é mais próximo, você já conhece a pessoa, já sabe em quem votar. Aí, para governo, para presidente, você já tem uma ideia. Mas, para senador e deputado federal, que são os 2 cargos super importantes dentro da nossa democracia, porque lá em Brasília, esses cargos decidem a nossa vida. Eu também, assim como você, deixava para a última hora, pegava, assistia o horário político no último dia, anotava no caderninho. Eu digo para vocês assim, hoje, em função dessa dificuldade em não ter uma representatividade próxima de você, eu, Simone Nones, coloquei o meu nome com a cara e com a coragem de mulheres na política de fazer a diferença pela nossa região. Por isso, eu me dispus em ser candidata a deputada federal para fazer essa diferença e que você tenha a opção de ter alguém aqui, de dentro de casa, que
que já tem experiência na política e que quer estar em Brasília para te defender. Você sabe aonde moro, você sabe quem é a Simone, você pode pesquisar nas minhas redes sociais o meu trabalho enquanto fui prefeita, eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui prefeita, e quero levar esse meu jeito de fazer a boa política, esse meu jeito de ter olhar para todas as pessoas, para todos os nossos cidadãos. Por isso, eu peço o seu voto, Simone Nones, 1545, para representar a nossa região. Meu muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E obrigado também para você que nos acompanhou nessa entrevista. Até mais.